tarde, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Tudo jóia? Como passaram o final de semana? Tá bem calor esses dias, né? A gente tem sofrido bastante com a temperatura elevada, né? Tá faltando chuva. Então, vamos orar a Deus que mande chuva para poder dar uma aliviada nesse calor, não é verdade? Então tá bom. Hoje nós temos duas aulas, tá? Mas a prof vai gravar um único vídeo, porque de língua portuguesa vão ser aquelas atividades que vão ser atividades de conteúdo que a gente já aprendeu, né? Então a gente vê o conteúdo, depois tem as atividades. E é sobre essas atividades que nós vamos fazer hoje, tá? Então vamos fazer um pouquinho de língua portuguesa e em seguida história. Combinado? Então, em língua portuguesa, nós estudamos, né, a unidade 9 e agora nós vamos começar as atividades. As atividades de hoje é na página 22 e 23, tá? Nós vamos falar sobre a letra P e também a letra T, tá? Que nós já estudamos na unidade 9 anteriormente, tá? Então, olha só, na página 22, nós vamos fazer atividade com a letra P, olha só, né? A letra P. Aqui nós temos a família silábica, a letra P e todas as vogais, né? Pá, pi, po, pu. E aqui vocês vão preencher com essas sílabas, né? Então, olha só, complete as palavras usando as sílabas pá, pi, po ou pu, tá? Aí tem as imagens, né? Piano, pirulito, pato, copo, pena, papagaio, peru e sapo. Daí vocês vão falando para vocês mesmo o nome da figura e coloca a sílaba, tá? Papai e mamãe deixa eles tentarem sozinhos, tá? Só auxilia se caso eles não conseguirem. Combinado? Depois, na página 23, aí vai ser a letra T, né? As consoantes, a consoante T com todas as vogais. Então, vai ficar tá, te, ti, to, tu, né? No quadro a seguir, todas as palavras têm a letra T. As palavras são topete, tigre, televisão, tijolo, tesoura, tubo, tarefa, toalha, turismo e taça. Daí vocês vão separar cada uma com a sílaba inicial, tá? Tá, te, ti, to, tu. Depois, enumere as imagens de acordo com o nome listados, tá? Ali nós temos 1 pente, 2 pincel, 3 pizza, 4 palito, 5 peixe e 6 pulga. Aí lá do lado da imagem tem um quadradinho, tá? Então, vocês vão colocar um número que tá referente à palavra na sua respectiva imagem, tá bom? Então, todas elas ali também tá mostrando, tá? Papai e mamãe. Façam com que eles leiam a palavra, tente juntar sílabas, se precisar soletra, tá bom? Depois nós vamos lá para a história. Hoje nós vamos falar sobre os nossos parentes. Olha que legal. Então, quando nós aprendemos que quando nós nascemos, nós já nascemos incluídos numa família, não é verdade? E nessa família, que é essa que tem dentro da nossa casa, né? Papai, a mamãe, os irmãos, né? Eles são a nossa família. Mas incluso nessa família, nós temos os nossos parentes, que são aquelas pessoas que necessariamente não moram na nossa casa, moram em outras cidades, né? Às vezes a gente sai para visitar, não é verdade? Então, tem gente que tem muitos parentes, uma família muito grande, tem gente que tem poucos, né? Então, parentes inclui tio, tia, primo, prima, né? Sobrinho, sobrinha, vó, vô, dos dois lados, né? Maternos e paternos, né? E aí depende muito da quantidade de pessoas, né? Mas todos, né, da família, daquela respectiva família, são parentes, né? Parentes, na página 6 e 7, tá? Além de pais e irmãos, há outras pessoas que também fazem parte da nossa família. Essas pessoas são os nossos parentes. No texto a seguir, o personagem Marcelo conta quem são alguns dos seus parentes. Eu ainda tenho um avô, que é o pai do meu pai. E um avô, que é o pai da minha mãe. Eu tenho uma avó, que é a mãe da minha mãe. E uma
eu tenho uma avó que é a mãe da minha mãe e uma avó que é a mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são os meus tios e os maridos e mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios e os primos dos meus pais também são os meus primos. Então aí, né, são vários nomes, né, que se dá a esses parentes, né? Então vocês viram ali que falou vó, vô, paterno e materno, né? Paterno é o pai e a mãe do papai, materno é o pai e a mãe da mamãe, os tios, as tias, os primos, as primas, né? Aí depois vem sobrinhos, aí depois cunhados e cunhadas e variedades, né, de nomes de parentes, tá? Jogo rápido. Pinte de verde os quadros com as palavras que apresentam os parentes citados por Marcelo no texto. Então, Marcelo é esse menininho aqui, ó, tá? Olha o Marcelo aqui. E ele tá contando, desculpa. Esse aqui, ó, Marcelo. Ó, e ele tá contando quem são as pessoas que são parentes dele. Daí ali você vai colocar quem foi que ele citou no texto. Número 2, complete a frase abaixo com o grau de parentesco de cada parente. Então, você vai dizer, o pai do seu pai, né, é o seu avô. A mãe da sua mãe é a sua avó. Seu tio é o irmão do seu pai ou da sua mãe. Os filhos da sua tia e do seu tio são os seus primos. Escreva a seguir o nome de um dos seus avós. Ele é paterno ou materno, então ali você vai escolher um dos seus avós, tá? E aí você vai dizer se é o pai da mamãe ou o pai do papai, tá? Número 4, você tem tios e primos? Se tiver, registre o nome deles a seguir, tá? Então, tios, não precisa ser todos, não, porque tem gente que tem a família bem grande, né? Então, escolhe, né, 2 ou 3, tá? E escreve ali. E primos também, que são os filhos dos seus tios, tá? Tem gente que tem uma família imensa, né? Com muitos tios, muitos primos, né? Então, não tem como escrever de todo mundo, tá? Escolhe o nome de algumas pessoas e daí você escreve, combinado? E daí a gente começa o estudo da nossa família e dos nossos parentes, né? Para que vocês, né, vão assimilando todas as pessoas que fazem parte da sua família, tá bom? Então tá, um grande beijo para vocês, uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Um grande beijo, tá? Até mais.